Ora bem, meus amigos do canal TCG, sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um vídeo de um dos meus decks de Magic the Gathering. Este já deve ser o sexto deck que eu vos mostro, não sei muito bem, mas pá, cá estamos. Eu ainda não vos consigo mostrar alguns dos decks que tenho, porque efetivamente eles ainda estão em construção, portanto ainda faltam algumas cartinhas. Agora com o aparecimento de Lorwyn Eclipsed, eu pretendo fazer um videozinho a falar sobre isso. Vou mudar algumas cartas de alguns decks, portanto, olhem, brace yourselves para um dos que já está feito e possivelmente no futuro poderá ter algumas alterações, mas para já o deck é este, ok? Este é um dos meus decks mais odiados de todos os tempos. Odiados não pelos meus amigos, mas sim pela comunidade Magic the Gathering. A comunidade Magic the Gathering despreza isto que eu fiz aqui. Portanto, eu acabei de fazer basicamente um caldeirão de javardice para a comunidade Magic. Portanto, este deck, sem muitas demoras, é nada mais nada menos do que o deck do SpongeBob SquarePants. É verdade, amigos. Portanto, cá está ele, o nosso amigo SpongeBob SquarePants. E antes perguntem, é uma carta de Magic? Sim, é uma edição Secret Lair. Portanto, basicamente, para vos explicar o que são Secret Lairs, no fundo são edições que o Magic faz, neste caso a Wizards, faz edições com skins, de cartas já conhecidas, reprints maioritariamente. Algumas podem não ser reprints, podem ser mesmo cartas únicas, em que o Magic faz colaboração com diferentes universos, no fundo. Portanto, isto é uma colaboração entre o Magic e o SpongeBob. Ok, e o universo SpongeBob, em que esta carta na verdade é o Joda da Unifier, portanto é uma carta já conhecida de Dominaria e é um Commander bastante popular e bastante forte no Magic, ok? Portanto, o que é que o Joda faz? Basicamente diz, Legendary Creatures you control get +X, where X is the number of Legendary Creatures you control. Whenever you cast a legendary spell from your hand, exile cards from the top of your library until you exile a legendary non-land card with lesser mana value. You may cast that card without paying its mana cost. Put the rest on the bottom of your library in a random order. Portanto, basicamente, o que é que isto faz? No fundo, isto é um tribal de lendárias. O Joda, estando em campo, dá +X a todas as lendárias, em que o X é o número de lendárias que vocês têm. Ok? Neste caso, Legendary Creatures. E sempre que dão cast a um Legendary Spell, seja qual for, um Enchantment, um artefacto, uma criatura, vocês vão basicamente exilar cartas do topo do vosso baralho até baterem numa Legendary Non-Land Card com menos mana value e vão castar essa carta de borla, ok? Portanto, é um Commander bastante chato porque mete muitas cartas, mesmo muitas cartas, no campo. É chato, ok? É um dos Commanders mais chatos, na verdade. Portanto, primeira carta que temos aqui, eu vou vê-las do topo do baralho, vou pô-las aqui de lado. Temos uma Sorcery que se chama Lost March of the End, custa 8 mana, diz This spell can't be countered, e diz Draw cards equal to the greatest toughness among creatures you control, then put any number of creature cards from your hand onto the battlefield. Isto é basicamente uma carta de Senhor dos Anéis, portanto faz justiça. Este deck, no fundo, a temática disto é o multiverso, portanto ele vai buscar vários universos, não só de Magic, como também do UBs, portanto Universes Beyond. Portanto é um deck de Universes Beyond, daí eu dizer que a malta se chateia muito com isto. Temos uma criatura, a nossa primeira criatura à exceção do Commander, Sigarda, Font of Blessings, é um dos meus anjos favoritos, digo já. É uma 4/4, custa 4 de mana, tem Flying e diz Other permanents you control have X-Proof. You may look at the top card of your library anytime. You may cast angel and human spells from the top of your library. Portanto, basicamente, permite-vos ver o topo da vossa library quando vocês quiserem e deixa-vos castar permanentes. Aliás, e todas as permanentes que vocês tenham no campo têm basicamente X-Proof, o que é bastante bom. Portanto, não podem ser alvo de spells, ok? A seguir, tenho que descer aqui um bocadinho, desculpem-me. E vamos ter que ir aqui a mais uma criatura. Temos a Wraith Vicious Vigilante. Isto é uma carta de Spider-Man, custa 3 de mana. É uma 1/1 com Double Strike e diz Fear Gas, Wraith can't be blocked. Portanto, isto é útil porque com o Joda ela fica muito maior do que é. E é uma carta com Double Strike que não pode ser bloqueada. Portanto, é um finisher bastante bom. A seguir, na saga das lands, este deck tem muito poucas basic lands, ok? Portanto, temos aqui Hallowed Fountain. Não é esta edição, é a de Ravnica Remastered, mas pronto. Diz, as Hallowed Fountain enters the battlefield, you may pay 2 life, if you don't, it enters the battlefield tap. Mas isto é uma Shockland, é a chamada Shockland. São boas, porque como vocês podem ver ali no texto, na descrição, ela é uma Plains e Island, o que significa que vocês a podem ir buscar
em Farseeks, por exemplo, spells como o Farseek, vão buscar uma land específica, podem basicamente ir buscar esta land, são fetched. Nomad Outpost dá basicamente, entra tapped, dá uma montanha, uma plains e um swamp. A seguir temos, onde é que ela anda? Nem sei onde é que está. Rockfall Vale, esta por acaso não é esta print, mas não faz mal. Se vocês controlarem 2 ou mais lands, ela não entra tapped e dá uma montanha e uma floresta, ok? Isto deve estar assim porque a Ana jogou ontem com este deck e deixou as lands todas juntas. Pronto, não faz mal. Sungrass Prairie, basicamente paga 1 de mana, ele dá um verde e uma plains. Temos uma plains normal de Senhor dos Anéis. Temos uma ilha normal de Spider-Man até esta edição. E agora temos um artefacto. Onde é que ele anda? Está aqui. Chromatic Lantern. Portanto, no fundo, todas as lands que vocês controlem passam a ser add 1 mana of any color. E este artefacto dá uma mana of any color. Portanto, dá jeito nestes decks que têm 5 manas diferentes para vocês poderem ter todas as manas. Depois temos artefactos, onde é que ela anda? Fellwar Stone, dá basicamente uma mana de qualquer cor que uma mana de um oponente possa produzir. Depois temos, não acredito que a Ana tinha isto na mão e não jogou, Urza's Ruinous Blast. Portanto, ela diz, custa 5 de mana, é um board wipe, Legendary Sorcery, e diz Exile all non-land permanents that aren't legendary. Portanto, tudo o que não era legendary era exilado, neste caso. Depois temos outro artefacto. Não é um enchantment, desculpem. Estava baralhado agora. Onde é que andam os enchantments? Estão cá para baixo, esperem lá. Ok, ui. Ok, agora. Pronto. Cryptolith Rite, basicamente. Creatures you control have add 1 mana of any color. Portanto, todas as criaturas que controlem têm uma mana de qualquer cor. Podem usá-lo para castar outra coisa qualquer. Depois temos mais um enchantment. Tenho que voltar aqui abaixo, desculpem lá. Este é de Doctor Who. Chama-se Day of Destiny. E diz Legendary Creatures you control get +2/+2. Portanto, todas. Depois, mais uma criatura. Esta também gosto muito. É o Shanid. Shanid Sleeper Scourge. Custa 4 de mana. É uma 2/4 com menace. E diz Other Legendary Creatures you control have menace. Whenever you play a Legendary Land or cast a Legendary Spell, you draw a card and you lose 1 life. Portanto, também bastante bom para este deck. Depois temos Kadrik Soulkindler, portanto custa 4 de mana, é uma 4/3 e diz The Legend Rule doesn't apply to tokens you control. Portanto significa que a Legend Rule basicamente é se vocês tiverem 2 lendárias iguais, uma delas tem que ser sacrificada porque não podem existir 2 lendárias iguais. Portanto o que este gajo faz é com que esses tokens possam existir em conjunto porque a Legend Rule não existe, ok? Depois diz, whenever another non-token legendary permanent enters the battlefield under your control, you may pay 1, portanto pagam 1 mana colorless. If you do create a token that's a copy of it, that token gains haste, sacrifice it at the beginning of the next end step. Portanto, muito forte esta carta. Mesmo muito forte. Depois temos uma carta de Assassin's Creed, é a primeira que eu tenho nos decks, acho que é a única na verdade que eu tenho. Tenho outra no deck. Havi the Allfather, custa 6 de mana, é uma 6/6. E diz, Avi the Allfather is indestructible as long as there are 4 or more historic cards in your graveyard. Portanto, ele ganha indestrutível se tiverem... historic cards são lendárias, artefactos e sagas, ok? Portanto, está ali escrito no texto. Mas pronto. Portanto, se tiverem 3 ou mais lendárias, ou 4 ou mais lendárias no graveyard, ele torna-se indestrutível. Sage Project. Whenever Havi or another legendary creature you control dies, return target legendary creature card with lesser mana value from your graveyard to the battlefield. Portanto, também nada broca nisto. Depois temos uma carta que eu adoro e é muito forte mesmo. Betor Kin to All. É um dragão de Tarkir, ok? Custa 5 de mana. É uma 5/7 com flying. E diz, at the beginning of your end step, if creatures you control have total toughness 10 or greater, draw a card. Then if creatures you control have total toughness 20 or greater, untap each creature you control. Then if creatures you control have total toughness 40 or greater, each opponent loses half their life rounded up. Portanto, basicamente, se tiverem 10, se todas as criaturas que estiverem em campo tiverem 10 de toughness, e vocês sacam uma carta no final do turno, se tiverem 20 ou mais, dá untap a todas as criaturas que vocês controlem. Se tiverem 40 ou mais, todos os oponentes perdem metade da vida deles, arredondado para cima. Portanto, fortíssima esta carta. Ainda por cima em conjunto com o Joda, que dá mais X a todas. Isto é muito fácil terem 40 de toughness, mesmo. Depois temos... Ora bem, onde é que ela anda? Está aqui para baixo. Oi? Sisei Weatherlight Captain. É uma 2/2 e diz Sisei, Weatherlight Captain gets +1/+1 for each color among other legendary permanents you control.
Pagam 5. Search your library for a legendary permanent card with converted mana cost less than C6 power. Put that card onto the battlefield and shuffle your library. Portanto, isto no fundo é um tutor lixadíssimo. Literalmente, ia dizer outra coisa, não posso. Que isto aqui é PG-13. Portanto, esta carta é um Doctor. Portanto, é o 6º Doctor. Custa 6 de mana. É uma 3/3. E diz Time Lord's Prerogative. Whenever you cast a historic spell, copy it. Except the copy isn't legendary. This ability triggers only once each turn. Portanto, no fundo, quando casta um legendary spell, o 6th Doctor copia esse spell, ok? E a Legend Rule também não se aplica aqui. Depois temos o nosso puto, naquele anda, Hajar Loyal Bodyguard, custa 2 de mana, é uma 3/3. E diz Sacrifice Hajar Lord Bodyguard, Legendary Creatures you control get +1/+0 gain indestructible until end of turn. Portanto, isto era uma maneira de evitar board wipes, no fundo, né? Que sejam destroy. Depois temos o nosso amigo Vampiro. Oi? Pá, então, está difícil. Oi? Está difícil. Oh, meu Deus. Fogo. Tem que ir por este lado, esperem lá. Pronto. Harvad the Cursed. Portanto, custa 5 de mana, é uma 3/3. Tem Death Touch e Lifelink. E diz Other Legendary Creatures you control get +2/+2. Portanto, é uma criatura que dá +2/+2 a todas as lendárias, no fundo. Depois temos, naquela anda, está aqui em baixo, Sarah Farron, Final Fantasy. Custa 3 de mana, é uma 2/2 e diz The first legendary creature spell you cast each turn costs 2 less to cast. At the beginning of combat on your turn, if you control 2 or more other legendary creatures, you may transform Sarah Farron. E ela transforma-se, eu não vou virar a carta, não faz mal, esperem lá, deixa lá ver onde é que ela está. Ela transforma-se nisto. Crystallize Sarah, the first legendary creature spell you cast each turn costs 2 less to cast. Legendary creatures you control get +2/+2. Ok? Portanto, bastante forte. Também. E é muito mais difícil de remover, porque os encantamentos normalmente são mais difíceis de remover. Depois temos Cathish da Hidden Hand, ok? Custa 3 de mana, 3/4. Legendary Spells you cast cost 1 less to cast, portanto reduz o custo dos Legendary Spells. Exile 2 Legendary Cards from your graveyard until end of turn. Each Legendary card in your graveyard gains, you may play this card from your graveyard. Portanto, uma carta bastante completa, na minha opinião. Depois, tenho uma carta que eu também gosto muito. É do set da Avatar. É uma das minhas favoritas do set da Avatar. The Walls of Ba Sing Se. Custa 8 de mana. É uma 0/30, um Defender. Portanto, só pode defender esta criatura. Other permanents you control have indestructible. Portanto, neste caso, têm todas indestrutíveis. É uma 0/30 e faz com que todas as cartas tenham indestrutível. Esta carta ficou bem mais cara. Não sabia, por acaso. Onde é que está esta land? Está aqui. Horizon Canopy. Cá está ela. Portanto, tranquilo. É uma land que dá, basicamente, paga 1 de vida, dá uma floresta a uma plane. Se pagarem uma mana e lhe derem tap, sacrificam-na e dão draw a card. Nada de especial. Depois temos Overgrown Farmland. Não é este print, mas não faz mal. Este é o Doctor Who. Overgrown Farmland enters the battlefield tapped unless you control 2 or more other lands. Portanto, também nada de especial. Depois temos, naquela anda, Thriving Heat. Está aqui, Thriving Heat. Vocês não conseguem ver. Espera, isto é Thriving Heat. É. Thriving Heat não é este print, nem faz mal. Dá uma planes e outra mana qualquer que vocês escolham. Ok? Depois temos Waterlogged Grove. Isto está difícil de selecionar. Desculpem lá, malta, é que isto é complexo. Waterlogged Grove. Portanto, pagam 1 de vida, dá-vos uma floresta e uma ilha e faz exatamente o mesmo que a outra carta fazia. Portanto, dão-lhe tap, pagam uma mana e dá um draw card. Temos um Swamp, normal, neste caso é a edição de Final Fantasy, são bonitas, gosto bastante delas. Depois temos, onde é que está este artefacto? Está aqui. Heroes Podium, muito bom esta carta, custa 5 de mana, diz each legendary creature you control gets +1/+1 for each other legendary creatures you control. Portanto, isto faz exatamente o mesmo efeito que o Joda, se repararem. Depois pagam um X, look at the top X cards of your library, you may reveal a legendary creature card from among them and put it into your hand, put the rest on the bottom of your library in a random order. Ok, portanto vêm X cartas e põe uma legendary creature do deck para a mão, no fundo. Isto é para quando tem muita mana e já não sabem o que é que lhe vão de fazer. Depois tem Arcane Signet, esta é a edição Doctor Who, eu gosto bastante dela, pronto, não é a print que está aí, mas não faz mal. É bonita na mesma, portanto dá uma mana de qualquer cor no vosso Commander Color Identity e no caso do Joda são todas as cores. Depois temos uma carta que eu também gosto muito, isto é uma instant, é uma das poucas instants que eu tenho neste deck, é de Spider-Man, Strength of Will,
Custa 2 de mana. Until end of turn, target creature you control gains indestructible and whenever this creature is dealt damage, put that many 1/1 counters on it. Isto é uma boa maneira de impedir que uma criatura morra se levar dano. Portanto, pode ser uma boa carta para jogarem. Tenho outra instant, Hide on the Ceiling. Custa X de mana e uma ilha. E diz Exile X target artifacts and creatures. Return the exile cards to the battlefield under their owner's control at the beginning of the next end step. Portanto, isto é bom para o caso de vocês quererem evitar board wipes, no fundo. Pode ser uma boa estratégia. Depois temos uma Sorcery, que eu não sei onde é que ela anda, está aqui. Traverse Eternity. Custa 4 de mana, é de Doctor Who. Draw cards equal to the highest mana value among historic permanents you control. Portanto, sacam um número de cartas em relação ao mana value que tiverem. Depois temos como é que isto se chama? Um Game Changer, um encantamento Game Changer. Tem que ir cá para baixo. Aliás, acho que é o único Game Changer que este deck tem, na verdade. Sim, é o único Game Changer. Isto chegou a ter One Ring, mas eu tirei-o para pôr no Sauron. Aura Shards. Custa 3 de mana. Esta é a edição Secret Lair, portanto ainda é mais gira a carta. E diz, whenever a creature enters the battlefield under your control, you may destroy target artifact or enchantment. Isto é um removal absurdo, ok? Portanto é um encantamento e é muito chato. É muito opressivo esta carta mesmo. Portanto não joga em todo lado. Clifftop Retreat. Isto é o Print Senhor dos Anéis, portanto não é o mesmo. Clifftop Retreat enters the battlefield tapped unless you control a mountain or plains. E dá-vos uma mountain ou uma plains. Depois temos uma carta que eu gosto imenso. É uma criatura. E é um cãozinho. Portanto, é o Yoshimaru Ever Faithful. Custa uma mana branca. É uma 1/1 e diz: whenever another legendary permanent enters the battlefield under your control, put a 1/1 counter on Yoshimaru Ever Faithful. Portanto, muito gira esta carta. Até pode ser um Commander, na verdade. Se quiserem jogar com um deck de cães, podem jogar com ele. Depois temos uma carta de Final Fantasy, Aerith Gainsborough, a nossa mami de Final Fantasy. Desculpem, tive de mandar esta. Custa 3 de mana. 3 de mama também podia ser. 3 de mana. É uma 2/2 com lifelink. E diz: whenever you gain life, put a 1/1 counter on Aerith Gainsborough. When Aerith Gainsborough dies, put X +1/+1 counters on each legendary creature you control, where X is the number of 1/1 counters on Aerith Gainsborough. Portanto, basicamente o que acontece é, ela mete, cada vez que ganha vida, ela ganha +1/+1, ok? E quando ela morrer, vocês passam esses +1/+1 dela para todas as legendary creatures que controlem. É uma carta mesmo muito forte, a Aerith. Uma ótima carta para estes decks. Depois temos, onde é que ele anda? Está aqui. Oi. Lotho, Corrupt Sheriff. Isto é uma carta de Senhor dos Anéis. Custa uma Plains e um Swamp. É uma 2/1 e diz: whenever a player casts their second spell each turn, you lose 1 life and create a treasure token. Portanto, perdem 1 de vida e criam um treasure token. É bom esta carta. Principalmente para early game. Para este deck. Key9 Mark I. Custa uma mana, uma ilha, neste caso. Diz, né, é um robot dog de Doctor Who. E diz: negative, as long as Key9 Mark I is untapped, other legendary creatures you control have ward 1. Affirmative, pagam 2 manas, target legendary creature can't be blocked this turn. Pronto, isto é um Doctor's Companion. Depois temos Feyburrow Elder, custa 3 de mana, é uma 0/0 com Vigilance. E diz: Feyburrow Elder gets +1/+1 for each color among permanents you control. Depois no-lhe tap, for each color among permanents you control, add 1 mana of that color. Portanto, também é uma carta bastante boa para dar mana, principalmente, para gerar mana. Temos Delighted Halfling, custa uma mana verde, dá uma mana colorless ou dá uma mana de qualquer cor para castar Legendary Spells, e esses spells não podem ser countered. Portanto, é muito boa esta carta. Custa, aliás, é uma 1/2 e é uma carta bastante cara, do set Senhor dos Anéis. Apesar de ser uma rara, desculpem, estou todo bêbado já. Joira Weatherlight Captain, custa 4 de mana, é uma 3/3 e diz: whenever you cast a historic spell, draw a card. Portanto, quando castam um artefacto, uma lendária ou uma saga, sacam uma carta. É boa. Até joga como Commander, já havia jogar como Commander em alguns decks de Brawl no Arena. Deserted Beach. Entra tapped, a menos que vocês controlem 2 ou mais lands, dá um plains ou uma ilha. Isto é o set de Doctor Who, é dos Commander decks Doctor Who. Oscorp Industries, onde é que isto anda? Está aqui para baixo, está aqui. Oscorp Industries, entra tap, dá-vos uma plains, uma ilha ou um swamp. Aliás, desculpem, dá um swamp, uma ilha ou uma montanha. E diz: when this land enters from a graveyard, you lose 2 life. Pronto.
Mas isto é com Mayhem Cost, se entraria com cenas que tivessem Mayhem, mas neste caso não tenho nada que jogue com isso aqui. É só para dar as 3 manas. Seaside Citadel dá basicamente uma floresta, uma plains ou uma ilha, não é este print, é o Doctor Who, mas pronto, já sabem o que é que faz. Sky Cloud Expands, também é uma ilha e esta é a edição do Doctor Who. É Tardis, pagam de mana, dá uma plane e uma ilha. Depois temos Shivan Reef, uma mana colorless e se pagarem, se quiserem uma ilha ou uma montanha, ela dá-vos um dano, no fundo. Mais um Swamp, ok? Isto é de Spider-Man. Depois temos Palantir of Orthanc, já encontramos esta carta no deck de Sauron. Basicamente é um artefacto, um lendário, custa 3 de mana e diz at the beginning of your end step put an influence counter on Palantir and scry 2, then target opponent may have you draw a card. If that player doesn't, you mill X cards, where X is the number of influence counters on Palantir, and that player loses life equal to the total mana value of those cards. Portanto, no fundo isto é um draw engine que usa os vossos oponentes para vocês conseguirem sacar cartas. Se eles não permitirem, vocês dão 1000 e eles levam o dano do 1000. É chato. Temos um staple, counter spell, portanto dá counter um target spell, custa 2 de mana, nada de extraordinário. Eu gostava de ter o counter spell de SpongeBob, mas pronto, é assim, a carta é caríssima e eu não vou estar a comprar isso. É um abuso. Portanto, olhem, enfim, saúde e sorte, como se costuma dizer. Kodamas Reach, portanto, mais um staple normal. Such a library for up to 2 basic land cards, reveal those cards, put one onto the battlefield tapped and the other into your hand, then shuffle, pronto. Depois temos Primeval's Glorious Rebirth, custa 7 mana e diz return all legendary permanent cards from your graveyard to the battlefield. Portanto, tudo o que é legendary volta do graveyard para o battlefield. Temos nos enchantments, naquela está aqui, Rhythm of the Wild, pagam 3 de mana, este já viram noutros decks. Creature spells you control can't be countered, non-token creatures you control have riot. Portanto, ou entram com haste ou com mais um. Depois temos Reki, The History of Kamigawa, ok? E esta carta é uma, custa 3 de mana neste caso, e diz whenever you play a legendary spell, draw a card, e é isto. Portanto, é uma 1-2. Sempre que jogam um legendary spell, sacam uma carta. Portanto, muito parecida à Joyra. Depois temos Calendar Kid, custa 3 de mana, é de Outlaws of Thunder Junction. 3-3, Flying e Lifelink. Whenever you cast a spell from anywhere other than your hand, you may cast a permanent spell with equal or lesser mana value from your hand without paying its mana cost. If you don't, you may put a land card from your hand onto the battlefield. O que é que isto faz, no fundo? Isto joga com o Joda. Portanto, o Joda casta cartas do deck sem pagar o custo e depois, se isso acontecer, vocês podem meter uma carta da mão para o battlefield sem pagar o custo. Portanto, esta carta é muito boa para jogar com o Joda. Heroes Blade, cá está ela, custa 2 de mana. Equipped creature gets mais 3/2. Whenever a legendary enters the battlefield under your control, you may attach Heroes Blade to it. Portanto, pronto, joga com legendary cenas. Depois temos outro artefacto, onde é que ele está aqui. Espera lá, eu acho que assim consigo lá chegar. Relic of Legends, neste caso esta é de Dominária, não é de Final Fantasy, podia ser. Dá uma mana de qualquer cor e diz tap and untap legendary creature you control, add 1 mana of any color. Portanto, mete todas as lendárias a dar uma mana de qualquer cor. Depois temos, tenho que vir aqui para baixo para as lands. Yavimao Coast, portanto, dá uma plains ou uma ilha, dá um dano a vocês. Prairie Stream, dá uma plains ou uma ilha. Aliás, eu disse plains há bocado, é uma floresta nesta, floresta e ilha. Aqui é que é plains e ilhas. Prairie Stream enters a battlefield tap unless you control 2 or more basic lands, portanto nada de novo. Depois Carplucent Forest, também já a viram, acho eu aqui. Dá uma floresta e uma montanha, dá-vos um dano, se usarem. Comment Tower, esta até é a edição de Doctor Who. Dá-vos uma mana de qualquer cor do Commander Color Identity. Depois temos uma carta que já me salvou jogos. Mr. Negative. Custa 7 mana, é uma 5/5 com Vigilance e Lifelink e diz when Mr. Negative enters you may exchange life totals with target opponents. If you lost life this way, draw that many cards. Portanto, isto é uma carta que troca as vidas com outro oponente. É muito giro. Rampant Growth, onde é que ela está? Está aqui.
Search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tab, then shuffle. Portanto, nada de novo também, custa 2 de mana. Farseek, onde é que ela está? Eu hei de trocar aqui algumas cartas, por acaso um upgrade que eu tenho que fazer neste deck. Olha, não tenho a Farseek aqui, que estranho. Então a Farseek está neste deck e não está aqui registado. Estranho. Pronto, olha, vou ter que meter aqui isto. Eu acho que tenho aqui uma coisa, eu acho que não tenho a Cultivate. Acho que eu tirei a Cultivate e esqueci-me, pois eu não tenho a Cultivate aqui, tenho a Farseek, desculpem. Portanto, isto, Farseek. Farseek faz todo sentido estar aqui. Hã? Ah, espera lá, isto estava com o nome. Ou não? Não estava, isto estava com... Não é este print, vou já mudar, é este. Pronto, aliás, nem é este, mas também não interessa. Pronto, Farseek, custa 2 de mana. E vão buscar uma Plains, Ilhas, Swamp or Mountain card, put it into the battlefield tapped, then shuffle. Pronto, no fundo vão buscar uma... Podem buscar uma Shockland com isto, no fundo, que é giro. É isso é que isto serve. Portanto, até precisava de uma 3 visits que dava jeito aqui. Depois temos o encantamento lendário, onde é que ele anda? Está aqui. Vraska joins up, custa um swamp e uma floresta, e diz: when Vraska joins up, enters the battlefield, put a death touch counter on each creature you control. Whenever a legendary creature you control deals combat damage to a player, draw a card. Portanto, sempre que uma lendária dá dano a um jogador, vocês sacam uma carta. Muito forte isto. Depois temos uma carta de Senhor dos Anéis, Boromir, Warden of the Tower, custa 3 de mana, é uma 3/3, com Vigilance, e diz: whenever an opponent casts a spell, if no mana was spent to cast it, counter that spell. Sacrifice Boromir, Warden of the Tower, creatures you control gain indestructible until end of turn. Portanto, no fundo é uma carta para impedir board wipes. Depois temos Inga Anexica, custa 4 de mana, é uma 4/4, creatures you control have vigilance and add 1 mana of any color, spend this mana only to cast a creature spell. Whenever you cast a creature spell, if 3 or more mana from creatures you spent to cast it, draw a card. Portanto, também bastante boa esta carta. Depois temos Exotic Orchard, até é de Doctor Who. Portanto, dá uma mana de qualquer cor de uma Commander Colors Identity. Aliás, de outro jogador. Mystic Monastery, é de Tarkir Dragonstorm, esta versão. Custa, entra tapped, dá uma ilha, uma mountain e uma plains. Depois temos Path of Ancestry, que está aqui a algures. Que também não é esta versão. Eu tenho que mudar as prints todas disto. É a versão de Doctor Who. Pronto, entra tapped e dá uma mana de qualquer cor do Commander Colors Identity. Depois temos Sandstep Citadel, entra tapped, dá uma Plains, Swamp ou Floresta. Temos Grey Havens, onde é que ela anda? Está aqui. É o print mais bonito, mas é de Senhor dos Anéis. When Grey Havens enters the battlefield, scry 1, dá uma colorless e dá-lhe tap, dá uma mana de qualquer cor among legendary creature cards in your graveyard. Portanto, basicamente, passa a dar uma mana de qualquer cor se tiverem montes de criaturas no graveyard. Uma floresta, este é de Spider-Man. Um swamp, este é de Spider-Man. E depois temos aqui esta carta, Anduril, Flame of the West. Também é uma carta de Senhor dos Anéis, custa 3 de mana. Equipped creature gets mais 3/1. E diz: whenever equipped creature attacks, create 2 tapped 1/1 white spirit creature tokens with flying. If that creature is legendary, instead create 2 of those tokens that are tapped and attacking. Portanto, basicamente, o que faz é cria 2 tokens e estes estão a atacar se a criatura for lendária. É giro. Dá jeito. Sol Ring, onde é que ele anda? É um artefacto, deve estar para baixo. Está. Isto agora vai ser difícil. Sol Ring, este é o Doctor Who, na verdade. Dá 2 manas colorless, custam de mana. Depois temos, eu adoro esta carta, Galadriel's Dismissal. Esta até é a foil version, mas pronto. De Galadriel's Dismissal, pagam uma mana branca e podem pagar o Kicker se quiserem. Se pagarem o Kicker, pagam uma mana branca. Aliás, pagam 2 manas brancas e 2 colorless, portanto 4 mana. Target creature phases out. If this spell was kicked, each creature target player controls phases out instead. Portanto, esta carta é boa porque isto faz com que as criaturas desapareçam do jogo, ok? Portanto, isto tanto serve para vocês protegerem as vossas criaturas de board wipes, como para fazerem desaparecer todas as criaturas que o oponente controla e matam-no com esta carta. Portanto, é uma carta muito boa para acabar, para fazer finishes. Nature's Lore, vão buscar uma floresta ao deck, portanto, pagam 2 de mana, vai buscar uma Forest Card, entra no Battlefield tapped, depois dá um shuffle. Temos o único Planeswalker deste deck, Dihada, Binder of Wills, ok?
Ela custa 4 de mana, tem 5 loyalty counters, recebem 2 loyalty counters, up to 1 target legendary creature gains vigilance, lifelink and indestructible until your next turn. Pagam 3 loyalty counters, reveal the top 4 cards of your library, put any number of legendary cards from among them into your hand and the rest into your graveyard. Create a treasure token for each card put into your graveyard this way. Pagam 11, gain control of all known land permanents until end of turn, and tap them, they gain haste until end of turn. Portanto, imaginem a estupidez. Ganham um jogo com isto quase. Depois têm, onde é que ela está? Aqui para baixo. Mais uma carta do Senhor dos Anéis. Flowering of the White Tree, custa 2 de mana branca. Legendary creatures you control get mais 2/1 and have ward. 1 neste caso. Non-legendary creatures you control get mais 1/1. Pronto. Depois temos outra carta que é muito jogada, até como Commander. E até pode ser o Commander deste deck, na verdade, esta carta. É a Zika, God of the Tree, custa 3 de mana, neste caso uma Colorless e 2 florestas. É uma 1/4 com Vigilance, dá uma mana de qualquer cor e diz Other Legendary Creatures you control have Vigilance and add 1 mana of any color. Depois podem pagar o custo dela, que são 5 de mana, transformam-na no encantamento. Neste caso é a Prismatic Bridge, custa os 5 de mana. E diz at the beginning of your upkeep, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature or planeswalker card. Put that card onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in a random order. Portanto, isto pode ser casta até como encantamento. Portanto, podem jogar com isto como encantamento, na verdade. É muito forte. É um jogo um bocadinho mais fraquito. Pronto, vamos dizer assim. Depois temos... Onde é que está? Está aqui. Venat, Heart of Idolin, portanto ela é uma 3/3, custa 3 de mana e diz whenever you cast a legendary spell, draw a card, this ability triggers only once each turn. E depois Heroes Thundering, pagam 7, dão-lhe tap, exile target non-land permanent, transform Venat, activate only as a sorcery. Portanto exilam uma carta e transformam a Venat, se eu conseguir mostrar, nisto. Portanto, Idolin, the Mother Crystal, é uma 4/4 com Indestructible e diz Blessing of the Light, at the beginning of combat on your turn, put a 1/1 counter on another target creature you control, until your next turn it gains Indestructible. If that creature is legendary, draw a card. Portanto, é um massive draw engine e é uma carta, overall super forte, no fundo. Depois temos, tenho que vir aqui para trás, Surrak Dragon Claw, custa 5 de mana, é uma 6/6 com flash. E diz Surrak Dragon Claw can't be countered, creature spells you control can't be countered, other creatures you control have trample. Portanto, dá trample e faz com que todas as criaturas que vocês joguem não possam ser countered. Depois temos aqui o nosso amigo Ratadabric, of Urbog, custa 4 de mana, é uma 3/3, é um zombie, wizard, tem vigilance e ward 2 e diz other zombies you control have vigilance. Whenever another legendary creature you control dies, create a token that's a copy of that creature, except it's not legendary and it's a 2/2 black zombie in addition to its other colors and types. Portanto, nada mal. Depois temos Thriving Isle, nem sei onde é que ela anda, está aqui para baixo. Pronto, Thriving Isle, nem este print, é o Doctor Who, mas dá uma ilha ou uma mana qualquer que vocês escolham. Pronto, quando ela entra. Depois, Dreamroot Cascade, aqui está ela. Entra tap, a menos que vocês controlem 2 ou mais lands, dá uma floresta ou uma ilha. Depois temos Commander Sphere, pagam 3, ela entra, dá uma mana de qualquer cor no Commander Colors Identity e se a sacrificarem dão draw uma carta. Plains. Depois temos Shalai, Voice of Plenty, custa 4 de mana, é um anjo 3/4 com flying e diz you, planeswalkers you control and other creatures you control have X-proof. E depois podem pagar 6 de mana, put a 1/1 counter on each creature you control. Pá, ninguém faz isto. Ela só joga por causa do X-Proof, a maior parte das vezes. Shattered Sanctum, basicamente entra tap, também descontrola em 2 ou mais lands e dá uma plains ou um swamp. Depois temos onde é que ele anda? Está aqui. Odric Lunar Marshal, custa 4 de mana, é uma 3/3 e diz at the beginning of each combat, creatures you control gain first strike until end of turn. If a creature you control has first strike. The same is true for flying, death touch, double strike, haste, X-proof, indestructible, lifelink, menace, reach, skulk, trample and vigilance. Portanto, no fundo, em todos os combates, se alguma criatura tiver um destes efeitos, no início do combate todas as criaturas ganham isto. Ok, portanto, nada mal. Mount Doom,
Pagam um de vida, dá-vos um swamp a uma montanha. Pagam 3 de mana, dá um dano a toda a gente. Pagam 7 de mana e ele sacrifica um Mount Doom e um Legendary Artifact. Escolhem 2 criaturas, o resto é destruído. Portanto, já tinham visto esta carta no deck de Sauron, portanto, no fundo está lá. Depois temos Aragorn the Uniter, ok? Custa 4 de mana, é uma 5/5 e diz: whenever you cast a white spell, create a 1/1 white human soldier creature token. Whenever you cast a blue spell, scry 2. Whenever you cast a red spell, Aragorn the Uniter deals 3 damage to target opponent. Whenever you cast a green spell, target creature gets +4/+4 until end of turn. Portanto, é uma carta bastante completa. Eu até já tive um deck que era só disto. Depois temos Overgrown Tomb. Neste caso é uma Shockland. É um Swamp Forest. E pagam 2. Se não pagarem 2, ele entra tapped. Depois temos outro encantamento lendário, que eu vou tentar mostrar aqui com uma perícia do caraças, que é Annie Joins Up. Custa 4 de mana e diz: when Annie joins up, enters the battlefield, it deals 5 damage to target creature or planeswalker an opponent controls. If a triggered ability of a legendary creature you control triggers, that ability triggers an additional time. Portanto, isto dá trigger 2 vezes às habilidades lendárias. Depois temos um artefacto que eu também adoro, que é esta que eu vou tentar mostrar. Timeless Slots, pagam 5 de mana e ele entra tapped e depois no próximo turno podem dar tap para estas manas todas. Portanto, para as 5 manas de todas as cores. É muito giro. E por fim, temos o nosso amigo Noctis Lucis Caelum, que é um reprint do Kenrith the Returned King. Custa 5 de mana e ele diz: pagam uma montanha, all creatures gain trample and haste until end of turn. Pagam uma mana colorless e uma floresta. Put a 1/1 counter on target creature you control. Ou qualquer uma. Pagam 3 de mana target e uma plains, ou 2 de colorless e uma plains, target player gains 5 life. Pagam 3 colorless e uma ilha, target player draws a card. Pagam 4 e um swamp, put target creature card from a graveyard onto the battlefield under its owner's control. Portanto, isto é um grande reanimator mesmo. E pronto, amigos, é este o deck do Joe da Unifier. Ainda demorámos um bom tempo a ler as cartas todas, mas este deck é mesmo muito completo, muito, muito forte. E pronto, é um dos meus decks mais giros. Só que qual é que é o problema? Toda a gente se irrita quando eu jogo com isto. Portanto, no fundo, este deck acaba por ter um problema, que é o mana base dele. Eu tenho um mana base muito baixo neste deck, mas ele também tem muitas maneiras de conseguir ganhar lands, portanto também não precisa de um mana base assim tão alto. De qualquer forma, é assim, é um deck que eu gosto muito de jogar com. É muito divertido, as criaturas fazem todas as coisas diferentes e é só lendárias e de planes diferentes e o caraças. Portanto, é mesmo muito divertido de jogar. Não é muito divertido de jogar contra, isso não, mas pronto, mas é engraçado jogar a favor, ok? Portanto, neste caso é assim. Isto tem meta tokens, eu estava aqui a ver que vou ter que ir buscar mais tokens para ele, porque ele agora está a usar... isto nem me aparece aqui o zombie token, porque tenho aqui um gajo que me está a dar zombies, o Ratadabric. Tenho que ir buscar um token de zombies. Bem, whatever. É isto, amigos. Obrigado. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo. Grande abraço. Tchauzinho, pá.